Você entrou na menopausa e não está conseguindo emagrecer e muito pelo contrário, está engordando? Você sabia que o endocrinologista pode ajudar a gente nessa caminhada? Hoje eu estou aqui com a doutora Bruna Marisa, que é endocrinologista, atende com a gente na nossa equipe, e o doutor Ricardo, que é dermatologista, para ajudar a gente a desvendar aí como que a gente consegue tratar essa menopausa da melhor maneira possível, né? Tentar emagrecer com os recursos que a endocrinologia tem. E como que funciona isso? Como que é isso, Bruno? O que a gente pode fazer para conseguir emagrecer de uma forma saudável, mesmo estando na menopausa? Acaba sendo um mito, né? Tipo assim, não. Depois que você passa dos 40, não tem como emagrecer, porque o meu metabolismo tá lento demais, e aí não consegue. Isso é um equívoco, né? Porque o pessoal, com certeza, a gente tem um metabolismo mais acelerado lá pelos 20, 30. Óbvio que esse metabolismo vai reduzindo, a cada 10 anos ele dá uma quedinha. Mas nada que fale, ai meu Deus, não consigo. Mas realmente a queda abrupta dos hormônios que ocorre, e não é nem na menopausa, né, gente? Porque é no climatério. Então, o climatério... Já no climatério, que é quando começam as falhas, né, hormonais, né? Então, a menopausa a gente define como 1 ano após a última menstruação. Sim. Então, aqueles sintomas iniciais que a gente sabe bem do que a gente está falando, porque tanto a Rê quanto eu estamos passando por isso. Eu estou no climatério, ela também, e aí a gente entende aquele fogacho, aqueles sintomas. E assim, depois do fogacho, você acorda de madrugada com calor e você não consegue voltar a dormir. Não, e você não desperta, você acorda, né? É aquele olhar assim, desesperador. Então, realmente, essas falhas, né? Que assim, isso muito tudo abrupto. É da falta do estrogênio? Isso. Então, assim, o ganho de peso, né, que a gente fala, é mais abdominal, exatamente por conta da falta do estrogênio. A testosterona, que é teoricamente, que o pessoal fala, que é o hormônio masculino, ele faz parte também do ciclo feminino. Então, a gente precisa de testosterona para libido, energia, disposição e ganho de massa magra. Então, tudo isso cai muito. Né? E esse cansaço, né? Muita gente aí reclamando que tem um cansaço, que não consegue, às vezes, levantar de manhã. Isso deve a também, porque são as alterações hormonais que também atrapalham o sono, aí atrapalham o intestino. Então, eu não durmo bem, eu acordo de madrugada. Aí, no dia seguinte, eu tô mais cansada, tô mais irritada também pela falta dos hormônios. Aí, eu tenho uma tendência maior à compulsão alimentar, porque eu tô cansada, irritada. E aí, eu busco mais pelo doce, né? Então, é uma bola de neve. Ficar acordado à noite faz com que a pessoa se alimente mais. Porque se ela estivesse dormindo naquele período, ela também não se alimentaria, e né? assim... Você demora muito para voltar. Eu tenho uma fórmula do sono que eu uso muito para os meus pacientes, que tá ali agora na minha cabeceira, porque eu sei que quando eu acordo com o fogacho, é muito difícil para voltar a dormir. Você pode botar ali 1 hora, 2 horas aí, que eu demoro para poder... Acho que até o cortisol no fogacho, ele aumenta muito. Então, ele é o hormônio do estresse. Eu falo que é o hormônio da luta e da fuga. Então, você tá pronto para sair correndo. É assim que a gente acorda no fogacho, pronto para sair correndo. E muitas vezes no intuito de dormir, levanta, né? Vai na geladeira, come alguma coisa, bebe alguma coisa. Eu tô com fome, eu tô com sede. Busca um prazerzinho imediato que o seu cérebro vai te pedir com certeza, né? Tá ali à toa, já tá passando mal, então, às vezes a glicose baixa, deixa eu comer um docinho. Então, são vários fatores. A vontade por doce aumenta? Também, por causa dessa... Isso é uma realidade, assim, ou é da cabeça? Não, é realidade, é oscilação hormonal. Então, assim, tanto na TPM que a gente tem a mesma vontade de comer doce. A sensação que eu tenho é como se a gente estivesse na TPM, só que sempre. Todos os dias. Contínua. Exato, porque é uma falta de hormônio. A TPM, ela é até menor do que isso, porque ela é limitada e ela não chega a causar sintomas físicos, assim, de lubrificação, secura vaginal, aí na relação sexual dói. Então, pelo menos a TPM não chega nesse ponto
Já a menopausa é progressivo, vai piorando e aumenta o risco de doenças, né? Então, a falta do estrogênio, que é o principal hormônio feminino, também diminui essa vontade de ter vida. Eu falo que hormônio é vida, gente. Então, é como se a pessoa ficasse deprimida, ela chega a deprimir, não? Tem uma tendência maior à depressão, sim, por conta da queda dos dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Então, a depressão é um sintoma, e principalmente em quem entra nesse climatério muito abrupto, igual foi o nosso caso. Então, eu acho que num dia eu tinha hormônio beleza, na semana seguinte eu já comecei a acordar 3 noites consecutivas, aquele fogar, eu dentro da Santa Casa de plantão noturno, um ar-condicionado no talo, 4 médicos dentro do quarto, e eu acordei assim, pingando de suor, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu não sou nem no treino com a minha personal. E aí, dia seguinte, muita eu já saí gente, muitos clientes reclamam, assim, dessa sensação de calor, né? Fala muito que sua o bigode, onde às vezes não suava, começa a suar. Exato. É diferente de tudo. Eu trato menopausa desde que eu tô na endócrino, e agora eu tô entendendo o que é o climatério. Nada como a gente passar para conseguir entender. E tem pacientes que têm uma entrada mais lenta, mais progressiva. Mas as pessoas que têm uma entrada de forma mais abrupta, elas sofrem mais, né, Bruno? Eu tenho 42 anos, não esperava, porque eu espero a partir dos 45, então não tava assim, e do nada você começa a ficar mais irritada, a pele... a gente vai até consultar sobre isso depois. Começou uma olheirinha, uma bolsinha aqui embaixo do olho que eu não tinha há um mês atrás. Por quê? Porque o estrogênio, ele também tem essa flacidez da pele, tudo. Então, flacidez, tudo interligado. É como se fosse uma adolescente, né? A gente vira outro ser humano. Isso? E tentando se entender e tentando mostrar para as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque até o seu marido entender que a sua libido caiu, você tá mais irritada, tá se achando feia. Tá engordando. Sim. Ninguém entende, né? E não é uma coisa palpável, né? Não. Tipo, quebrar o braço. Que exato. aí todo mundo vê um gesso. E não é assim, né? engordar, meu Deus, engordei 30 quilos. Não, é uma gordurinha abdominal que acumula ali, que não tinha. E é uma gordura de difícil resolução, né? Porque são áreas que são difíceis de ser retiradas depois, né, Bruno? É aquela gordura visceral. Que é a mais perigosa do ponto de vista cardiovascular, de risco de infarto, de derrame. Então, é uma coisa que é isso, não é tão palpável assim. Você não engordou, ai meu Deus, entrou na menopausa e engordou 30 quilos. Não, você engordou 2, 3, mas aquela gordura que você fala, eu não tinha isso aqui. Sim. Ela veio do nada. E, Bruna, e de estratégia, o que a gente teria para ajudar, né? Assim, o endócrino ajuda muito nesses casos. A gente vê aqui na clínica, né, Renata? Que às vezes chegam pacientes pra gente buscando procedimentos estéticos iniciais, né, Renata? E às vezes a gente fala, olha, antes do procedimento estético é necessário, às vezes, um emagrecimento mais significativo ou algum outro auxílio para complementar. Em conjunto, né? Em conjunto, que é o que a gente mais vê, na verdade, né? E o que a gente pode fazer para ajudar, né? Quais que são os pilares, vamos dizer assim, das estratégias para emagrecimento pós-menopausa? A primeira coisa é controle hormonal, tá? Então, assim, é um mito de que hormônio causa câncer. Assim, né, são vários pontos de vista, né? Mas eu vou falar o meu, de tudo que eu já estudei até hoje. Não tem como hormônio causar câncer. O hormônio, ele faz parte da nossa vida. Ele é o maestro da nossa orquestra, que eu brinco muito, sabe? Então, ele não causa câncer. O que acontece é que tem algumas neoplasias, né? O câncer de mama, por exemplo, ele é estrogênio dependente. Então, ele depende desse hormônio feminino para se proliferar. Então, quando eu entro na menopausa, o risco desse hormônio cai. A quantidade cai, então o risco, teoricamente, do câncer de mama se proliferar diminui. Aí eles falam, não, então a reposição hormonal causa câncer. Não, eu volto a ter o mesmo risco que eu tive a minha vida inteira. Por isso que é importante só também que com uma qualidade médica de vida melhor. Isso. Mas tem sim as contraindicações. Isso, por isso que é importante uma consulta médica para saber se a pessoa se encaixa naquelas contraindicações clássicas, né? Você tem uma história familiar muito positiva de câncer, um histórico pessoal de câncer, né? Doença no fígado, tem contraindicação, trombose de repetição. Então, tem alguns pacientes que não têm indicação tem contraindicação formal, né? De reposição hormonal.
Esses seriam os que a gente tem mais dificuldade, e aí que a gente vai usar outras formas não hormonais. Embora seja mais difícil, dá sim. Então, a gente vai buscar os fitoestrógenos, a amora, adoro o hibisco. Então, a gente consegue outras opções aí que não seja para quem não pode, Exato. né? Não precisa desesperar. Existem Exato. algumas opções. Muitas que melhoram os sintomas. Por exemplo, a isoflavona da soja. Então, ela é como se fosse um hormônio feminino, melhora os sintomas. E aí, é como se você estivesse dando uma reposiçãozinha, mas mais natural e mais leve. Mais leve. Então, dá sim, tem muita coisa para fazer. Então, a minha primeira estratégia é controle hormonal. Então, eu vou evitar o pico para ele não cair tão rápido. E isso que aumenta muito, que faz muito esse pico, são as doenças inflamatórias. Então, eu falo muito do glúten. Então, retirada do glúten nesse momento ajuda muito. O próprio entender o seu corpo e o que você está sentindo. Eu falo muito da lactose e do glúten, por quê? Porque a maioria das pessoas hoje está com intolerância. E está com intolerância porque excedeu em algum momento e porque o trigo, né, ele foi muito modificado geneticamente, então ele é inflamatório. Então, a gente tirar esses fatores inflamatórios ajuda muito esse emagrecimento na pós-menopausa também. Então, as minhas primeiras estratégias, esse controle hormonal e, óbvio, mudança de estilo de vida, né? Sim. Que é uma alimentação mais saudável. Eu falo muito na era da paleolítica, do homem das cavernas. O nosso corpo foi preparado para gastar antes de consumir. Então, eu tenho que gastar energia, que é os exercícios físicos. Então, eu falo, poxa, 15 minutos no seu dia, você vai tirar, vai dar uma caminhada no bairro, vai subir e descer a escada. Não precisa ir para academia, não precisa... Mas tem que entender... Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, gastar um pouco mais de energia, né? Bota um tênis e vai para o trabalho, desce um ponto antes, enfim. Então, essas mudanças de hábitos. Porque a tendência é a gente ir envelhecendo e fazendo menos isso, Exato. né? Às vezes, quando a gente é mais jovem, não tem um carro. Exato. A gente tá mais velho, a gente já tem um carro, a gente já não sai tanto, né? E mais jovem você tem até mais disposição, geralmente, Exato. para atividade física. Você já tá cansado É. da menopausa, já É. não dorme Sim, já não direito. dorme Você ainda bem. quer que eu vá gastar? Você tá louca, né? Sim, Tipo já assim. dormiu mal, já tem um corpo que tá com uma dorzinha aqui ou ali. Aham. Já tem É. uma vida um pouco mais confortável, né? E optar É o controle por um- remoto. Sim. Até o carro, Automático, agora o vidro é muitas automático, vezes. né? Então, tudo isso foi deixando as pessoas cada dia mais sedentárias. E eu falo muito em longevidade, que é a qualidade de vida. Então, para mim, qualidade de vida é igual a músculo. E para eu ter músculo, eu preciso aumentar a cota de proteína da dieta e diminuir de carboidrato se eu quero gastar meu estoque de gordura energia. que está ali. Uhum. Então, essas estratégias diminuem o carboidrato, principalmente os brancos refinados, as farinhas e o açúcar. E aí aumenta nas proteínas, então aumenta na carne, no ovo. O ovo, gente, é o segundo melhor alimento do planeta e ele só perde para o leite materno. Uhum. Então, vamos botar mais ovo nessa dieta, vamos desembalar menos e descascar mais, vamos usar mais o que é da natureza, né? Então, eu gosto muito dessa era paleolítica do homem das cavernas para mostrar isso. Então, o homem ele não foi feito para ter chocolate na gaveta, né? Nosso corpo Sim. não foi feito para É. isso. Mas Então, um chocolatezinho, assim, quando você tá muito nervosa. claro, é isso que a gente precisa entender. A olhar a comida, né, como não só a fonte de prazer, e como um nutriente para o meu corpo. Então, quando eu mudo esse olhar, aí sim eu olho para o chocolate e falo, poxa, eu sei que ele me dá prazer, só que eu posso escolher um 70% em vez de escolher um lotado de açúcar. Então, né, essas escolhas mais saudáveis aí também favorecem que esse ganho de peso não seja tão intenso ou que eu consiga até emagrecer na menopausa, porque isso existe. Eu tenho várias pacientes que podem provar. E eu tenho algumas clientes que fazem essa reposição hormonal durante um período. Imagina que seja um período de 7, 8 anos. E depois elas são orientadas a parar essa reposição.
Como é isso, assim? Elas ficam sem entender e aí começam a ter esses sintomas, né? Uma até me descreveu ontem, falando que ela já tá mais velha, então ela já não precisa mais daquele hormônio tão bacana quanto ela precisava quando ela começou a fazer essa reposição hormonal. Eu acho que as pessoas têm um pouco de dúvida sobre isso. Isso é posicionamento individual de cada profissional, né? Eu sou super a favor de hormônio para sempre a vida toda, na menor dose possível. Então, a gente vai usar os tipos bioidênticos que são mais próximos dos nossos. Então, na menor dose possível. E realmente respeitando o seu corpo. Tem efeitos colaterais. Uma frase que eu gosto muito, e os meus pacientes sabem, que é a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Uhum. Então, eu tenho fisiculturistas aí que eu prescrevo, sei lá, testosterona a cada 15 dias e eles usam todo dia. Uhum. Esse paciente vai ter muito mais complicações do que quem usa uma reposição fisiológica, né? Uhum. Então, na minha opinião, a reposição hormonal é para a vida toda. Em doses necessárias para o seu período de vida. Por exemplo, agora... eu falo que eu estou no auge da minha vida profissional, que eu preciso de uma cognição muito boa, eu preciso de uma memória. Tem isso, a gente fica com uma névoa mental, né? Então, como que eu vou trabalhar do jeito que eu trabalho se eu não estou lembrando nem o nome do medicamento que eu preciso prescrever para o meu paciente? Sim. Então, eu falo assim, a gente vai respeitar essa mulher, respeitar o corpo dela e dar o hormônio que ela está precisando. Com certeza eu vou diminuir a dose progressivamente. Eu não vou dar realmente aos 80 a mesma dose que eu dei aos 50. E isso provavelmente vai mudar nos próximos anos, né, Bruna? Exato. Porque assim, à medida que aumenta a expectativa de vida da população, à medida que aumenta a qualidade de vida da população, a tendência é que a gente mantenha os tratamentos por mais tempo, né? Assim, se eu uso remédio de pressão, eu brinco né? que eu uso de diabetes. Eu falo muito que assim, a minha avó, ela era uma senhora aos 40 anos. Pois é. Nós não somos senhores não e senhoras somos com 40 mais, anos. somos Né? Assim, 40, né? Não são. Né? Assim, e a gente vê muitas pessoas de 60 que não são senhoras. Exato. Né? Assim, sim. Tem vários exemplos. A gente tem muitas pacientes que não são senhoras aos 60 anos. São pessoas super joviais, que têm um estilo de vida super ativo, que estão no auge das suas carreiras profissionais. Por isso que eu acho até injusto acabar tudo. Exatamente. Então, assim, eu vejo muito que a gente tem que mirar muito mais na expectativa de vida do indivíduo para tomar as decisões do que numa idade como ponto de corte, por exemplo, isoladamente. Assim, né? que ele tá precisando, a gente vê muito isso aqui na clínica, né, Renata? Sim, assim, muito na dermato, né, na estética. O importante é individualizar, né, gente? Então, cada pessoa cada um tem uma necessidade diferente. Então, você tem que entender e respeitar as queixas daquela pessoa que tá ali na sua frente e te pedindo ajuda. Porque não é igual para mim, não é igual para você. E hormônio é isso, é feedback. Então, se eu tenho muito, eu mando uma mensagem pro cérebro falando, segura aí, diminui, produz menos, não precisa de tanto. Por isso que eu falo que ele é o maestro da orquestra. Então, um certo momento eu vou largar o maestro, falo, agora vocês tocam aí do jeito que vocês quiserem, tá tudo bem? E do mesmo jeito que pode ajudar, pode piorar. Exato. Também, né? Então é importante ter um acompanhamento médico. Por causa dessa dose que eu tanto falei. Não é só, eu vou usar. Não, é ter realmente um acompanhamento com o médico que tenha essa visão, que seja responsável, que tenha né? expertise, um endócrino. Ginecologistas, muitos prescrevem também adequadamente. Então, é isso, é entender e ficar dosando de 3 em 3 meses. Eu doso esses hormônios para ver se a dose que eu fiz tá boa, se eu preciso aumentar um pouquinho, se eu preciso diminuir. E aí, quando eu tenho esse controle hormonal, até eu lembrei de uma paciente agora, tava bonitinha, toda controladinha. Ela perdeu, sei lá, comigo uns 8 quilos no pós-menopausa. Começou até a correr, tá virando corredora. E aí, do nada, ela entrou numa obra e ela perdeu os frascozinhos. Ficou, acho que uns 45 dias sem usar. Voltou pra mim com tudo desandado, assim. Tipo, quase... E o hormônio tem essa característica, né? De desandar. Tudo. A gente recebe alguns pacientes aqui que às vezes vai usar um hormônio por conta de outras
outras metas e acabam precisando fazer alguns tratamentos para equilibrar, né? Exato. Então, é entender que eu tenho as minhas necessidades e eu preciso de um profissional que se encaixe nisso, que busque essa individualidade e não botar todo igual para todo mundo, né? Ô, Bruno, eu acho que foi excelente, esclareceu muito as minhas dúvidas. Sim. Eu acho que, né, do pessoal que segue a gente aqui também. E eu te convido para um próximo, né, para a gente continuar falando sobre esse assunto, que eu acho que foi muito esclarecedor. Gostaria de te agradecer o Dr. Ricardo, e a gente se encontra num próximo podcast.